oportunidades que tivemos e que possamos iniciar este ano com um pensamento elevado, em busca dos nossos objetivos e do nosso crescimento intelectual, espiritual. Que possamos, na noite de hoje, prestar os nossos sentimentos, elevar nossos pensamentos àqueles irmãos que se encontram necessitados, aflitos, e possam, nesse ano que se inicia, receber as bênçãos do nosso Pai, receber a bênção de Jesus, e possa estar esse ano com o coração mais tranquilo, mais amenizado, com esperança, e esperando que as luzes se mostrem o caminho para que eles se restabeleçam e possam ficar de pé. A nossa casa, Fraternidade Irmão Miramês, que nos acolhe, esses nossos irmãos de espírito de luz que já preparam o ambiente para que possamos ter nessa noite de hoje o estudo e possamos já receber o remitivo para as nossas dores, para os nossos sacrifícios que viemos aqui. Bom, possamos então elevar sempre o nosso pensamento, não deixar cair em tentação. Que Jesus, nosso Mestre amado, continue nos abençoando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, eu vou convidar então o primeiro palestrante, Francisco, e depois ele vai ter o auxílio aí do minuto aí. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com o meu parceiro, o Milton, que por um equívoco da nossa parte, um equívoco meu e de seu Zé Mendes, a palestra não era para mim, ele queria fazer. E ele gentilmente cedeu o espaço para mim. Aí ele mesmo sugeriu, eu falei, vamos compartilhar então juntos? Ele falou, oh, que maravilha. Então vamos lá. Gostaria de iniciar a palestra pedindo a Deus e a Jesus perdão por eu ser um animal ainda que tropeça no mesmo caminho, erra no mesmo caminho, tropeça na mesma pedra e cai no mesmo buraco. Isso porque esqueci o teclado do computador. Peguei todos os equipamentos para fazer a transparência e, modéstia à parte, eu caprichei na palestra aqui para fazer a transparência e não tem teclado. Mas vamos lá. Um foco de luz na mente de Jesus, com os eflúvios dos corações de cada um de vocês, com a minha modesta capacidade de expor o tema dentro dos ensinamentos de Jesus, juntamente com meu parceiro, o Sr. Milton, formaremos uma egrégora aqui e agora, aqui no Centro Miramês, e essa energia será projetada no tempo e no espaço para todo o universo, pedindo a Jesus que essa energia seja canalizada principalmente para o nosso Brasil, que está tanto necessitado, precisando da harmonia, precisando de paz, precisando preparar as suas veredas, o seu caminho para essa transição do planeta Terra, o Brasil, o coração do mundo, para o Evangelho, ajudando a Terra a transpor o seu nível de planeta de expiação e provas para regeneração. Vamos lá. O nosso tema hoje é Jesus e sua missão aqui no planeta Terra. Eu gostaria de deixar o seu Milton à vontade também, para que ele pudesse interceder e nós íamos então fazendo um revezamento simultâneo ou compartilhado ou não. Bem, quando nós falamos da missão de Jesus aqui na Terra, aí nós ficamos a perguntar: quem foi Jesus? Quem foi Jesus? Não! Quem é Jesus? Por que não quem foi Jesus? Jesus foi ou é? É e sempre será, por todos os séculos dos séculos, glória, amém. Não é verdade? Jesus, esse
esse homem que é falado nos 4 quadrantes do universo, já há 2000 anos. Ele não é um herói. Jesus não é um ser que veio à terra e fez só prodígios. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é um ser que criou a terra, criou junto. Quem é o Criador? Deus. E Jesus é o co-criador. Então Jesus, esse ser maravilhoso que veio aqui, uniu o céu e a terra. Porque Jesus, muitas vezes, muitas pessoas confundem, acham que Jesus caiu aqui de paraquedas. E não foi. Jesus, ele veio à terra por determinação de Deus, do Pai Criador. Repetimos, ele é o co-criador da terra. E vamos falar como se deu isso e onde que está escrito isso. Vamos antecipar. A missão de Jesus para criar o planeta Terra está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nos 2 últimos capítulos, no penúltimo e no último. Tá. E Jesus, nessa sua trajetória, né, ele fez prodígios, foi vilipendiado, menosprezado, traído pelos seus principais colaboradores. Pedro negou 3 vezes e Judas o entregou para o sinédrio, para ser julgado, condenado e morto. Sim. Pois bem, antes de nós dar sequência, falando sobre Jesus, vamos fazer uma retrospectiva aqui do início de tudo, da gênese da Terra. Nós temos 3 gênesis da Terra, da criação do planeta, para podermos falar que Jesus foi o co-criador dela, que foi a primeira missão dele. A primeira missão de Jesus foi co-criar o planeta. Olha, e nós sabemos pela ciência que a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos. Ela levou 4,5 bilhões de anos para ter as condições ambientais, para ter aqui a vida como nós a conhecemos. A primeira teoria da criação do planeta está no Big Bang. Big Bang, a grande explosão de um padre, Georges Lamourie. O sujeito estudava muito astronomia, ele era astrônomo, e ele então descobriu a teoria do átomo primordial, ou átomo de hidrogênio, que aglomerou, concentrou, aglutinou muita energia e explodiu, e criou o universo. Essa teoria não foi contestada até hoje. Todas as ciências a reverenciam. Inclusive a doutrina espírita também diz que essa teoria tem um fundamento. Ah, é, Francisco? É a teoria do Big Bang, a teoria da grande explosão. Vocês iam ver, estava na transparência, bem ilustrativa. Ah, Francisco, mas o que você quer chegar? Eu quero chegar sobre Jesus, claro, na primeira missão dele. Aí o que ocorreu? A outra teoria da formação do planeta Terra. Qual é a outra teoria? A da Bíblia. Da criação do mundo, na Terra, em quantos dias? 7. Vamos diminuir um para ficar certinho? 6 dias. Não é verdade? A criação da Terra em 6 dias. E aí, Deus criou o céu e a terra, criou o céu e a terra e viu que era bom, e criou então o que mais? No segundo dia, separou as águas do firmamento, tá certo? Criando o mar. No terceiro dia disse que ia juntar-se as águas num só lugar,
e uma parte para ficar seca, formou a terra. No quarto dia criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia criou os animais, e no sexto dia criou os animais e o homem. Criou Adão. E viu que era bom e criou a Eva da costela do Adão. Isso é a Gênesis bíblica. É só para dar uma pincelada para nós situarmos. Agora, importante. A doutrina espírita corrobora essas duas teorias como certas. Essas teorias não são, vamos dizer assim, conflitantes. Elas podem ter alguma formação no seu conteúdo didático, pedagógico, uma certa colocação de figuras de linguagem. Mas todas elas se corroboram, o que é maravilhoso, né? Não se contradizem. É obra de Deus mesmo. Teoria do Big Bang. É muito ruim mexer em papel, eu não gosto. A primeira missão de Jesus, nós já falamos, foi o quê? A formação do planeta Terra. Jesus aceitou o convite do Pai de Deus. De uma forma professoral, professoral, didática e bem assim, doméstica. Deus chamou Jesus e falou: senta aqui, meu filho, tem uma missão para você. Ele disse assim: sim, Pai, faça a sua vontade. Deus disse para ele, está no livro, Coração do Mundo, no livro A Caminho da Luz. E mais ou menos assim, eu estou colocando as minhas palavras. Em que eu posso ser útil, meu Pai? Pergunta Jesus. Deus falou assim: meu filho, nós precisamos criar um planeta escola, um planeta, um orbe onde possa agregar os espíritos, nossos filhos que estão na erraticidade, espíritos degradados de outros planetas. Nós precisamos criar. Olha, isso não está aqui. 4 bilhões e meio de anos. Não é pouca coisa. Bem, Jesus aceitou a missão. E Jesus aceita a missão dizendo assim: sim, ó Pai, porque assim tu aproveste. Todas as coisas me foram transmitidas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quer revelar. Aceitou a missão de Jesus. E Jesus então visitou a Terra, o orbe. A Terra não, ela não existia ainda. Visitou o orbe, a psicosfera da Terra, para criar o planeta. Então Jesus, com os engenheiros siderais, seus amigos, seus colaboradores de outras paragens bem mais adiantadas do que o nosso planeta, com o concurso deles, Jesus então associa-se aos engenheiros siderais, os anjos angelicais dos páramos da luz, para criar o planeta, para fazer o planejamento. Primeira reunião de Jesus com eles foi a primeira visita de Jesus no orbe terrestre, para poder traçar as linhas, para lançar no tempo e no espaço os elementos necessários para a criação do planeta. E de onde foi tirado o material para criar o planeta? Jesus tirou? Emmanuel diz: do magma do Sol, do núcleo do Sol, daquela substância radiante, flamejante, com bilhões e bilhões de graus centígrados. E de lá, então, foi esfriando, e deu, então, as condições geológicas que nós temos hoje do planeta. Ah, Francisco, e Jesus visitou o orbe terrestre outra vez? Sim, pela segunda vez. Quando? Quando do planejamento da descida de Jesus aqui na Terra, há 2.000 anos atrás. Transcorreu quantos bilhões de anos? Depois da primeira reunião de Jesus com os engenheiros siderais. A segunda se deu para traçar as linhas para a descida do Cristo ao orbe terrestre e trazer para nós a boa nova, aglutinadora de todos os preceitos que precisamos para que pudéssemos nos livrar das fossas abismais e nos
perecer, nos salvar, porque senão até hoje nós estaríamos nas trevas, com certeza absoluta. O planeta seria um caos sem Jesus. E ele sentiu a necessidade de aqui descer e veio. Tanto que está lá no livro Francisco de Assis, que Jesus, então, preparando a sua vida aqui na terra, o que ele fez? Mandou aprisionar todos os espíritos das trevas naquela cruz suástica, aquela cruz do Hitler. Em cada ponta daquela cruz ele aprendeu um dos elementos comandantes das trevas aqui na terra, para ele poder descer. Não que Jesus não teria capacidade de descer, mas ele precisava de um ambiente para que seus colaboradores pudessem trabalhar com liberdade, porque senão atrapalharia. Nós sabemos que até hoje as trevas ficam remando contra a luz. O que estamos vivendo hoje? Um planeta atribulado, um planeta confuso, do ponto de vista geológico, geopolítico, social, econômico, religioso, filosófico, científico. Nós estamos vivendo uma confusão, sim, porque nós estamos passando pela expiação e pela prova. Nós estamos aqui treinando para o passar esse estágio de expiação e provas para a regeneração, que já chegou esse momento. Então Jesus veio à Terra, trouxe a boa nova, e nós vamos falar sobre ela, falar sobre Jesus, com a ajuda do nosso amigo professor Milton. Houve uma terceira visita de Jesus à Terra. Então nós já sabemos que Jesus teve uma primeira missão aqui na Terra, foi criar o planeta. Vamos falar criar, deixar o qual? Quem cria Deus, mas Jesus, qual criou o planeta? Houve uma terceira visita? Sim. Ou haverá? Francisco, espera aí. Você coloca o verbo no tempo certo, ou no passado, no pretérito perfeito, ou no presente, ou no futuro. Vamos acertar essa linguagem aí, mas é isso mesmo. Vamos ler. Segundo Emmanuel, quando potências angelicais do sistema solar se reuniram com Jesus, falam de uma nova reunião na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a missão de abraçar e redimir a humanidade. Quer dizer, quando Jesus aqui desceu, houve a segunda reunião para ele descer. Ele desceu à terra e tudo preparadinho, entendeu? E antes de Jesus vir, o planeta foi preparado com as potestades divinas, com os profetas, com os cientistas, com os músicos, em todas as partes do planeta. Desceu elementos enviados por Jesus para aqui estabelecer as linhas básicas da sua vida antes de Jesus. Não é? Tem uma coleçãozinha de livros do Bezerra de Menezes que chama-se Páginas Esparsas. São 10 livros, pequenininhos. É uns toda vez que eu vou falar essa palavra, livro pequeno, opúsculo, né? Opúsculozinho, livros pequenos, pronto, vamos ficar entendendo na palavra. E são 10 livros, e lá tem várias lições. E nenhum deles tem uma lição que chama-se Acordemos. Aí, Bezerra de Menezes nos descreve direitinho a descida no planeta Terra, desde os primórdios da civilização, desde a Atlântida, desde os continentes perdidos, a Atlântida de Platão, né? Platão falava muito, o filósofo grego, desse planeta, dessa terra, né? Desse continente, falei planeta, desse continente. Tanto que foi lá para a Atlântica que foram enviados os exilados de Capela, né? Nós conhecemos bem a história. Pois muito bem. Então, dentro dessa descrição do Emmanuel, ele fala que Jesus então reuniu-se com, ou irá reunir, ou reuniu com as potestades divinas, com os engenheiros federais pela terceira vez. Vou ler de novo. Pela terceira
terceira vez, quando potências angelicais do sistema solar falam de nova reunião na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a missão de abraçar e redimir a humanidade, com a boa nova, claro, né, com seus evangelhos. Conclave esse para decidir novamente sobre os destinos do mundo. Eles estão reunidos, então, ou reuniram para traçar as linhas do destino da humanidade. E eles que decidem o destino? Não, eles preparam o nosso destino. Quem decide é cada um de nós, porque senão nós estaríamos derrogando a lei de livre-arbítrio, a lei divina, interrogável, imutável, infalível, né? Então a gente, para falar, a gente não pode só dizer, tem que explicar. Então eles reuniram para isso, para preparar o planeta Terra. E essa pergunta-se, a grande pergunta não quer calar: o que resultará desse conclave dos anjos do infinito de Deus? Resposta: não tem resposta. Só Deus sabe. O que resultará dessa terceira reunião dos anjos, dos páramos da luz, que vieram aqui no orbe terrestre para fazer o planejamento do futuro nosso? Que resultará? Aí Emmanuel, o Espírito de Verdade, responde: só Deus o sabe. E que planejamento é esse? É justamente para preparar a terra para passar do estágio de expiação e provas para regeneração. Correto? Está aí explicado. Uma retrospectiva do tempo e do espaço, viajando o ego dos tempos, para falar sobre a primeira lição de Jesus. Jesus foi anunciada a vinda de Jesus aqui na Terra por todos os sábios da humanidade, principalmente os profetas. Em todas as culturas tem resquícios de predição da vida do Cristo à Terra. Tudo planejado, tudo preparado, as mentes receptoras dos eflúvios de vida e informação sobre Jesus, cada ser trouxe dentro de si essas informações, na figura, como diz o Bezerra de Menezes, dos profetas, na figura dos cientistas, dos professores, dos mestres, do mendigo, do catador de papel, de todos que aqui vieram, cada um com a missão. Todos com uma missão. Pirâmide do Egito, de Gizé. Está lá descrito a vida do Cristo pelos faraós. 2.300 anos antes da vida do Cristo. E aí, quem disse várias vezes no Antigo Testamento sobre a vida do Cristo foi Isaías, o profeta preferido de Israel. E quais foram os outros profetas que previram, profetizaram a vinda do Cristo? Miqueias, Jeremias, Zacarias, Isaías. Isaías dizia assim: 700 anos a 750 anos antes de Cristo. Aí o Isaías falava assim, ouve, como se fosse o Isaías falando: voz do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor, endireitais as veredas do Messias. Pois
pois os tempos são chegados. Olha o profeta falando 750 anos antes de Cristo. E olha como o Isaías descreve a vida do Cristo com riqueza de detalhes. Quando ele fala da manjedoura, quando ele fala da Maria que concebe o Messias. Eu coloquei aqui fora de ordem. Cadê a do menino, meu Deus? Acho que eu perdi o papel. Coisa feia. Eu coloquei fora da ordem. É porque tem uma descrição do Isaías, que linda, que ele fala sobre a vida de Jesus. Ele diz assim, que a Virgem conceberá um nenê, que é o nosso Messias, e vai nascer um berço simples. Ele descreve direitinho o nascimento de Cristo na manjedoura, lá em Belém. Agora eu já não sei mais, porque as escavações arqueológicas, os exegetas e os escritores, inclusive os José, dizem que não foi em Belém. Belém significa terra de pau, né? Que não foi lá que Jesus nasceu, e que Jesus nasceu foi em Nazaré. Mas isso não importa, né? Para nós não importa. Bom, Isaías previu, inclusive, para nós outros termos uma ideia, ele previu a morte de Jesus. Está lá em Isaías 5, 53, 7. E em Isaías 53, 8. Foi oprimido, afligido como um cordeiro, levado para o matadouro. Teve um julgamento opressivo, eliminado da terra por causa da transgressão do meu povo. O profeta Isaías anuncia quando será o Messias que vendrá. Aqui já é espanhol, estou eslovando aqui, mas eu estou lendo, tá ali. Mas é isso mesmo, eu que acabei de ler, está em espanhol. Que alguém que habla espanhol aí pode me corrigir, porque eu sou ruim em espanhol, embora distância. Bom, então é isso, o Isaías previu inclusive a morte do Cristo, de todos os flagelos que ele ia passar. Então, isso é para que nós possamos fazer uma reflexão de que cada vez mais Jesus aproxima do nosso coração e cria morada na nossa mente para que nós possamos imitar Jesus, reprisar os exemplos de Jesus, colocar na mente a sua fala, sair para o coração os seus sentimentos e para as mãos, pelas mãos as suas obras. Vós podeis fazer isso e muito mais que faço, basta que tenha fé em mim e em Deus. João Batista previu a vida de Jesus. Claro, nós falamos lá, Isaías dizia assim: voz do que clama do deserto. Quem que ele estava falando? Para quem? Estava falando de um profeta que veria, que pregava no deserto. Para quem? João Batista. Alimentava de mel e gafanhoto e vestia de peles de animais. E como João Batista fazia a sua pregação no deserto? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, o Messias chegou, aquele que eu não sirvo nem para tirar a poeira das sandálias dele. João Batista tem uma importância primordial na chegada de Cristo. Tanto, né, ele era primo de Jesus, ela é sobrinha de Maria. João Batista batizou Jesus. O batismo era uma tradição
judaica. A imersão na água, o batismo, significava lavar o corpo, tornar o corpo limpo. Afogar o homem velho, matar o homem velho, nascer o homem novo. Nascer da carne para o espírito. O batismo significa renascimento. Refazimento dos nossos conteúdos programáticos, mentais, intelectuais, sentimentais e outros também, da reeducação espiritual e material. A reeducação do alimento dos olhos, do que o olho vê, do que o coração sente, daquilo que visto, que como, que bebo, também. E daquilo que sai da boca. O que faz mal ao homem não é que entra pela boca, mas o que sai. Parece que nós fizemos aqui. Aqui? Foi? Não. Foi no Albino Teixeira. Eu até coloquei a figura de um homem zarrão assim, comendo um pernil de porco. Assim. O pessoal começou a rir. Falei, é para rir mesmo, porque a gente acha que é o que entra pela boca que faz mal, mas muito mais mal é o que sai. Então o batismo significa isso. João Batista, aqui tem até a figura do João Batista batizando Jesus nas águas do Rio Jordão. E o João Batista resistiu, ele não queria batizar Jesus. Jesus disse, não, é necessário que você me batize. É preciso que isso seja feito. Porque Jesus não queria ficar fora das tradições de Israel, mesmo porque Jesus é descendente de Israel. Ele é um israelita. Ele vem da prosápia, da família, da linhagem de Davi. Jesus. Em meio a tudo isso que a gente fala, nós temos as nossas fontes básicas. E qual a nossa fonte base, que nós alicerçamos a nossa fala e a busca para trazer para vocês esses ensinamentos? A Bíblia. Aí alguém fala, Bíblia, o que é Bíblia, Francisco? Bíblia, eu não estou menosprezando a capacidade de vocês, mas é bom a gente reprisar. Porque quanto mais a gente reprisa, a gente fala, mais a gente guarda. A Bíblia é um conjunto de livros. E é dividida em testamento, o Antigo e o Novo. O que significa testamento? Aliança com Deus. Contrato. É um pacto com Deus. Testamento. Tem o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento, os 5 livros básicos, né, das tradições judaicas. Não é, aí a gente vai falar do Talmud e da Torá, né, dos judeus, que vai muito mais além, são 23 livros. Não é só os 5 livros do Moisés. Que Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Êxodo e Números. Correto? Cada livro desse fala. O Êxodo, por exemplo, né, só para ilustrar, fala da saída do povo hebreu do Egito para a terra prometida, de volta à terra prometida. E quando a gente fala do Novo Testamento, nós vamos falar dos evangelhos tradicionais: Marcos, Mateus, Lucas e João. E depois nós temos, todos eles falam da vida de Jesus. E tem os apócrifos, que a Igreja Católica não trouxe para o bojo da formação do seu cânon bíblico. Aí ficaram esses evangelhos de fora, que é uma riqueza de detalhe que tem esses evangelhos, que perde muito a humanidade. Perde muito a humanidade e não ter acesso a esse arcano, a esses livros, que são
Com licença. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Evangelho de... qual outro? Judas. Me ajuda aí, meu chefe. Não deixa eu escorregar. Madalena. Quem? Madalena. Madalena, é isso, Madalena. Também. Então, esses evangelhos têm uma riqueza de informações muito grande sobre Jesus. Detalhes que a igreja não concebeu para o seu canon, porque disseram que ele não tinha uma fonte fidedigna, não tinha um respaldo, então por isso tinha que ficar de fora, e ficou. Obrigado. Jesus passou pela terra, na Palestina, e teve 3 lugares onde ele mais atuou. Eu trago isso mais como fonte de formação. Durante a sua vida, os fatos mais relevantes da vida de Jesus, onde aconteceu? Na Galileia, na Samária e na Judéia. Eu trouxe até um mapa aqui para ilustrar, mas não vai ter muita importância a gente falar sobre ele, não. Porque na transparência dava para a gente localizar como Jesus deslocou de um lugar para outro e como que ele teve essa disposição de viajar tanto, entendeu? A pé ou transportado por um jumentinho, não é isso? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, na pergunta 625, qual o modelo mais adequado para a humanidade? Qual homem que pode servir de modelo para a humanidade? A resposta não precisa nem dar, né? Você sabe. Jesus. Síntese da perfeição moral, expressão pura da lei de Deus. A sua doutrina de amor eterna resiste indelével. Resiste indelével aos insultos e provações do homem, com o escopo de servir às suas paixões e dominar os homens. É a depravação, uma palavra pesada, mas que a gente não pode fugir a ela, de muitos preceitos de ensinamento do Cristo que foram invertidos, que foram usados dentro de uma interpretação pretensiosa de algumas seitas ou religiões para dominar, para escravizar o homem e atrair para si a verdade, os senhores da verdade, os arautos da religião, aqueles que têm toda a verdade consigo, então deturpar. E hoje, graças a Deus, os homens estão espertos. Nem todos estão embarcando nessa canoa furada. As pessoas pesquisam. Aí vem Kardec e diz: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os tempos da humanidade. Não estamos aqui criando nenhum argumento pejorativo, crítico de religião, não. Todas elas têm a sua importância, todas. O homem sem religião é um barco sem rumo. Jesus, modelo da humanidade, é a perfeição. Ensinamentos do Cristo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, retribuí o mal com o bem. Jesus reformou o mandamento de Moisés. Moisés ensinava assim, amarás o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Moisés ensinou. Dentro de uma análise egoística, de querer o bem só para o meu próximo, mas
mas o próximo era o próximo mesmo, aquele da família ou aquele amigo. Eu, porém, vos digo, Jesus reformou: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Viu? Jesus ensinou que nós não devemos amar só o nosso próximo. Que vantagem teve de eu amar só a minha irmã Terezinha, o meu filho? Peraí. É claro que isso é importante, sim. É amor, mas é um amor egoísta, não é um amor desprendido. O dia em que nós soubermos amar a todos os nossos semelhantes em igualdade de condições. Agora, o amor tem vários significados, né? Ela é uma palavra polissêmica, ela tem vários sentidos e várias conotações dependendo do contexto. Foi um tempo de uma palestra que eu fiz lá no Maria Francisca Rocha, o amor e suas dimensões, para a gente poder situar justamente isso. Amor é amor, claro, mas ela é empregada em vários sentidos. Como eu disse, ela é uma palavra polissêmica, tem vários sentidos. Ensinamentos de Jesus: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se acende a candeia para colocar debaixo da cadeira, mas no candelabro, na parede, para que ilumine a todos. Pergunto para vocês: quando nós acendemos uma lâmpada, uma vela, quem ilumina primeiro? Quem ilumina primeiro? Quem acende a vela. Quando eu intercedo a Deus, pedindo a Deus por alguém, Deus me atende primeiro. Não é? Como é que é seu nome? Nívia. Quando eu peço a Deus pela Nívia, Deus me atende primeiro. É assim. Com certeza. Vós sois o sal do mundo. Se o sal é insípido, como há de salgar? Olha o que Jesus faz. Ele nos chama a luz do mundo. Diz que nós somos o sal da terra, e o sal naquela conjuntura daquela época é um elemento mineral que tinha uma importância muito grande, não só no intercâmbio comercial, de troca de escampo. Alguém falou alguma coisa? Como escampo, como troca, como comércio, mas também para conservar os alimentos. Se o sal é insípido, se ele não tem gosto, ele só serve para ser atirado aos pés dos animais, para ser espisoteado. Não vim destruir a lei. Jesus fala. A lei, qual a lei que não veio destruir? A lei mosaica, dos ensinamentos, das tradições judaicas. Ele respeitou todos. Tanto que quando queriam incriminá-lo e deu uma moeda para ele, perguntou: a quem devemos pagar os impostos? Ele pediu uma moeda. Eles queriam jogar Jesus contra o Império Romano. O que Jesus respondeu? Pegou a moeda e perguntou: de quem é essa insígnia? De quem é essa gravura? É do César. César? Então dá ele que é dele. Dá a César o que é César. Viu que ele não dispôs com ninguém. Jesus não se covardou, ele não teve medo, ele falou a verdade. É dele, dá a ele. Se cobra é justo ou injusto, é outra coisa, é outro problema. Não vim destruir a lei e os profetas, mas dá sentido. Tanto que ele deu sentido que ele reformou o ensinamento de amar também os seus inimigos. Antes de depositar as suas oferendas no gasofilácio, o que é gasofilácio? Aquela cumbuquinha que tem na parede das igrejas para colocar o seu dízimo ou a sua contribuição. Antes de depositar no gasofilácio a sua oferenda, e lembrar que tem alguma coisa contra o seu inimigo, contra alguém, vá lá e concilia com ele quando é tempo.
para que não suceda que o oficial te entregue ao juiz e o juiz te encarcere para todo sempre, eternamente. A vingança. Jesus foi contra a vingança. O que ele diz? Ouviram o que foi dito. Quando Jesus diz assim, ouviram o que foi dito, ele está dizendo que vocês ouviram o que foi dito para Moisés, o que Moisés ensinou nas Escrituras do Antigo Testamento. Está lá escrito na lei: olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, se alguém vos bater uma face, dê a outra. Vamos entender isso aqui. Eu bato na face esquerda do seu Milton. Ele vai virar para eu bater na direita também? Ou eu vou bater na direita e vai virar à esquerda? É isso? Não. A outra face, eu o agredi, ele vai me receber, não com agressão, mas com palavras de afeto, de carinho e de perdão. Francisco, isso não se faz, meu filho. Essa é outra face. Essa é outra face. Esclarecimento. É o esclarecimento. É o esclarecimento. Viu? Meu povo obedeceu. Não tem necessidade. Tem necessidade. Francisco. Sim. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Então Jesus não quer sofrimento. Jesus quer misericórdia. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei que sou manso e humilde de coração, porque é leve o meu fardo e suave o meu jugo. Qual que é o jugo e o fardo de Jesus? O amor e a caridade. Simples, mas é tão difícil da gente exercer, né? É leve o fardo de Jesus, é amor e caridade. É isso. Então é isso, dar a outra face, a face do bem. Permitam-me contar uma historinha rápida sobre essa questão de dar a outra face e do perdão. O perdão nos liberta da cadeia de trevas. A falta cometida leva ao arrependimento. O arrependimento leva ao remorso. Melhor é assim, ó, o sentimento de culpa. Não, a falta cometida leva ao sentimento de culpa. O sentimento de culpa leva ao remorso. O remorso nos acompanha por milênios a fio. Historiazinha. Vocês já ouviram um conto árabe que fala sobre dois beduínos que viajavam pelo deserto? Então vamos lá. Dois amigos viajavam pelo deserto. E a certa altura do deserto, um se dispôs com o outro e o outro dispôs com um. Ninguém se dispôs sozinho, né? E brigaram. E um deu um soco no rosto do outro. O que tomou o soco agachou e escreveu na areia do deserto: hoje o meu melhor amigo bateu minha face. Seguiram. Chegaram mais à frente, eles encontraram um oásis, um lago com algumas árvores, e resolveram se banharem. O que foi esbotefiado, como é que fala? Ajuda aí, gente, ninguém me ajuda. Esbofeteado. Viu? Quem sabe, faz a hora, né? Não espera acontecer. Então o que ocorre? O que foi esbofeteado, entendi, viu? O que caiu no buraco, você não chega em casa, ó. Caiu não, ele mergulhou no poço e começou a afogar. Aquele que havia esbofeteado tirou o que foi agredido. O que foi agredido tirou o canivete da cintura e foi numa pedra grande que tinha e escreveu assim: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida.
Aí o que esbofeteou ficou indignado, falou assim: mas por que você fez isso? Lá atrás eu te bato, você escreve na areia, aqui eu te salvo, você escreve na pedra. É porque as boas obras que os nossos amigos nos fazem, as más obras, a gente escreve na areia, onde o vento vem e leva, onde a natureza se desfaz, onde o pensamento ruim que fica agregado no nosso coração se esvai. Quando faz uma ação boa, nós escrevemos na pedra do nosso coração, para que fique gravado ad eterno. O Sermão do Monte nós conhecemos, né? Lá em Mateus 5. Não é isso? O Sermão do Monte é bom que a gente passe em revista de vez em quando. O Sermão do Monte, Jesus nos passa uma lição muito interessante de apreço e nos dá uma segurança, porque o Sermão do Monte é uma síntese aglutinadora de todos os preceitos da doutrina do Cristo, da doutrina regeneradora, da doutrina de esperança, da doutrina de afeto, de acolhimento e de paz. Bem-aventurado vós que tem sede de justiça, bem-aventurado vós que são, o que é? Humilhados, porque serão exaltados. E por aí vai. Então o Sermão do Monte traz para nós uma síntese de tudo aquilo que Jesus deseja para conosco, e nos dando alento, segurança e um porto seguro. Jesus fez muitos milagres, não é isso? Mais ou menos, acho que 36, sem querer aqui, né, ter uma forma matemática de precisar quantos, mas mais ou menos isso. Existem milagres? Eu não sei, vocês podiam me ensinar. Eu gostaria de aprender. Você sabe? Existe milagre? Como é que é o nome do senhor? Existe milagre, senhor Edmar? Milagre é nosso. O Edmar falou que o milagre é nosso. É nós que fazemos, perfeito, está correto. Acredite primeiro em Deus, depois em mim. E podeis fazer isso e muito mais que faço. Claro. Jesus não fez milagres. Para a doutrina espírita não há milagres. O que existem são leis da natureza que regem todos os fenômenos da relação entre a matéria e o espírito. Matéria e espírito são dois elementos que são coadjuvantes, que vivem juntos, um intercedendo para com o outro. De ordinário, quem domina a matéria, quem tem poder sobre a matéria, é o espírito. Não é verdade? Então, é isso. Então, não existe milagres. Os milagres só existem para aqueles fatos, aqueles elementos que nós não conhecemos, que a ciência desconhece. Então, uma evasiva de nós nos desculparmos para aquele que não conheço. Aí a gente fala com milagre. Jesus foi educador por excelência, usou o melhor método pedagógico para ensinar, ora esotérico, ora exotérico, com o objetivo de evitar as investidas e ciladas dos seus adversários, fariseus e escribas. Jesus usava parábolas, muitas vezes, justamente para confundir aqueles seus algozes que o perseguiam. Tenho muito para vos dizer, mas não posso fazer agora. E ele dizia: quem tem ouvido que ouça, quem tem olhos que enxerga. Eu vos falo por parábolas porque vocês têm capacidade de entender, eles não. A humildade, a simplicidade. Porque quando nós desenvolvemos muito o nosso intelecto e achamos que nós somos senhores das ciências, nós sobrepujamos a nossa estrutura espiritual e embotamos o nosso espírito e deixando
de compreender as coisas que transcendem a matéria, que vai além do nosso intelecto, do nosso conhecimento da ciência. O objetivo da parábola: instruir e orientar aos homens na busca da conquista do reino dos céus, numa perspectiva da realidade superior, combinando sentimento e razão, aliando as duas coisas, a dialética da lógica e da razão e do sentimento. A ideia é que o homem tem das coisas está à justa medida do que ele sabe e sente. Humberto Roden dizia: o homem desenvolvido do intelecto, aquele que tem o domínio das ciências, aquele que tem todo o intelecto voltado para a compreensão das letras da ciência, pode ser bom ou ruim. Mas aquele que educou a sua consciência, esse sim é necessariamente bom e feliz. Já vou para o término. Aqui eu descrevi 11 parábolas principais de Jesus: do bom samaritano, vocês conhecem, da ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, o administrador infiel, o rico e Lázaro. Lázaro alimentava das migalhas de pão que caía da mesa do rico, os talentos, os lavradores maus, o semeador, a lamparina, a figueira e os figos. Aqui eu falei sobre o Sermão do Monte, que já reverenciamos. Já falamos do perdão que nos liberta da cadeia de trevas. O João, no capítulo 2 de João, ele diz que o arrependimento é a base da elevação espiritual. O Consolador prometido, na pergunta 182, diz: a cura pelo arrependimento, o remorso é a força que prepara o arrependimento. Estou arrependido. O remorso leva com que eu, então, me redima das minhas faltas. Aqui eu fiz uma figura do Jesus restaurador. O Jesus pintando um vaso de cerâmica, e Jesus pintando ali algumas flores. E aí nós nos sentimos um vaso, e Jesus nos restaurando os nossos sentimentos, a nossa psicosfera espiritual, o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo físico, dando-nos uma direção nova na nossa vida, do renascimento do homem velho para o homem novo. Onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Siga-me. Jesus chama a todos para segui-lo. E depois, aí o importante é eu dizer aqui rapidinho: Cristo é o sobrenome de Jesus? Então, é Maria Cristo, José Cristo? Não. O Cristo é uma denominação para o Messias, aquele que é santo, aquele que é puro, Messias. Tanto que o Herodes, quando viu falar que o Messias havia nascido, ele ficou doido, achando que esse Messias ia tomar o trono dele, de Roma. Então o que ele fez? Colocou os homens à caça do menino Jesus para matá-lo. Regra de ouro de Jesus: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Mateus 7,12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Depois de Jesus: os tempos são chegados, é hora de arrependermos, endireitar as suas veredas, meus filhos, pois o planeta não espera. O planeta está passando de uma fase de regeneração e provas de expiação e provas para a regeneração. Esse tempo chegou. Tem 5 livros de Valdo Pereira Franco falando sobre isso, e do Manuel Filomeno de Miranda. Esse aqui não poderia deixar de ler. Jesus, quando ele saía do pretório, do palácio de Herodes, do Pilatos, com a cruz nas costas, condenado pelo povo que gritava freneticamente
imediatamente: solte Barrabás e prenda Jesus. Ele colocou a cruz nos seus ombros e saiu puxando aquela cruz. Humilhado, vilipendiado, esquecido, torturado, negado por Pedro por 3 vezes, entregue ao Sinédrio que o julgou. Caifás julgou Jesus e o condenou à morte, simplesmente por não ter feito nada. E quando Jesus carregava a cruz, ele olhava naquela multidão e via cada ser daquele carregando a sua cruz. A cruz de inveja, de rancor, cruz de raiva, cruz de ganância, todos os malefícios que podem agregar um coração humano, uma mente humana, aquelas pessoas tinham, e Jesus via aquilo que nós não somos capazes de ver, as entranhas do ser. Jesus chorou quando viu aquilo. Ele carregando a cruz, o soldado romano, num lampejo de caridade e de sentimento, disse assim para o camarada que passava, que era o Simão Sirineu: Simão Sirineu, ajuda esse homem a carregar a cruz. O soldado ordenou. Então Sirineu pegou a cruz. Nesse momento que Jesus soltou a cruz, ele pôde ver, apesar dos seus olhos ensanguentados, misturados sangue e lágrimas, tudo junto, suor, sangue e lágrimas, com seu rosto dilacerado pela ponta das espadas afiadas dos soldados romanos, e com a cruz de espinho na sua cabeça, ele ainda pôde limpar o olho, os olhos, e olhar e ver a alma negra daquelas pessoas, a cruz que cada um carregava. E nesse momento as mulheres que o acompanhavam clamavam: Senhor, o que faremos da nossa vida sem o Senhor? Já vimos que o Senhor já não estará mais em poucos instantes entre nós. O que faremos? A Maria Madalena e a Maria, mãe dele, também diziam: que faremos sem você? E elas choravam copiosamente. E Jesus disse: está no livro A Hora da Cruz, de Humberto de Campos e Chico. Está escrito lá assim, eles nos trouxeram essa revelação de Jesus que não está na Bíblia, não está nos Evangelhos, está no livro, está certo? Filhos de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que direis: bem-aventurados os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então clamareis para os montes: caiam sobre nós, ó montes, e rogareis aos alteiros: cobri-los. Alteiros é monte. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará com o lenho seco? Ele está falando lá de Lucas, que Lucas disse, Jesus disse que o lenho verde era Jesus, puro, imaculado, um homem sem mácula, sem pecados. Eles fizeram aquilo, quanto mais com o lenho seco, aquelas pessoas que tinham pecado. Acho que acabou o tempo, né? Acabou? Não, ainda só falta um. Jesus foi colocado uma tapuleta em cima da cruz dele, escrito assim: Jesus Rex Judeus, Jesus Rei dos Judeus. Parei, humilhado. Porque Jesus, eles falaram que Jesus era Rei dos Judeus. Ele disse: não, vocês quem dizem que eu sou Rei dos Judeus? Eu não sou Rei dos Judeus. Se eu fosse rei, eu faria com que o povo não deixasse vocês fazerem o que fazem comigo. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mateus 27, 37. Fatos relevantes da vida de Jesus. O batismo de Jesus por João Batista é um fato relevante. A multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, a purificação do templo em Jerusalém, a traição de Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas. A prisão de Jesus, fuga dos discípulos. Quando Jesus foi preso, em que o Judas deu um beijo de Jesus para indicar aos soldados quem era Jesus, para ser preso, entregou Jesus, entendeu? Os outros apóstolos fugiram, abandonaram, deixaram ele sozinho. E ele previu isso lá atrás.
Ele falou quando ia chegar momentos em que cada um ia para suas casas e aí esqueceu. Imagina, terrível, né? Pedro nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar e negou. Jesus, quando foi preso e foi para a casa de Caifás, o Pedro foi também. E o Pedro ficou lá assim, acabrunhado, escondidinho, mas ele ficou perto da fogueira. A fogueira clareou a face do Pedro. Quando a fogueira, a labareda de fogo clareou o rosto dele, que lá não tinha luz elétrica na época, aí uma das servas da casa conheceu, falou, não é ele, estava com ele é um deles. Ele disse, eu não conheço Jesus. Aí Pedro saiu de fininho, no meio do pátio encontrou outro, um soldado. O soldado, você estava lá também. E Pedro falou, não conheço Jesus, eu não sei quem é. Aí andou mais um pouco para frente e foi para o portão da casa. Lá ele encontrou uma outra pessoa que estava entrando, um homem, e falou, camarada, você era um deles também. Negou Jesus. Aí o galo, cantou. Deixa eu ver. A condenação de Jesus por Pilatos e a crucificação de Jesus. Então é isso. E a nossa missão é a missão que Jesus nos deu. Jesus falou, ide e pregai o meu evangelho. Se chegarem em uma casa onde as pessoas não quiserem ouvir os meus ensinamentos, sacode a poeira das sandálias e vai embora. O que é a poeira? É aquilo que eles não querem aprender no evangelho de Jesus. Deixa eles com aquela poeira deles, deixa eles com a ferrugem, deixa eles com o sebo, deixa eles com a negritude das suas almas e vai embora. Não precisa ficar impondo, não precisa impor a religião e o ensinamento de Jesus, porque Jesus dispensa qualquer proselitismo, acertei, qualquer tipo de reverência assim ele não precisa. Então, olha, gente, eu agradeço a gentileza de vocês, a paciência de ouvir essa voz de taquara rachada. Acabou que o mestre não falou. Mas eu prometo de depois. Mas você disse tudo que eu ia dizer, e melhor ainda. A generosidade não tem tamanho desses corações magnanos, né? Que Jesus te abençoe e continue com você assim. Muito obrigado. Bom, pessoal, como ele mesmo falou, né, não teve assim, uma participação direta do Milton, mas ele esteve aí colaborando na sustentação, no auxílio, né? E nosso irmão aqui, Francisco, agradecendo por estar conosco, trazer o estudo da noite. É importante, né, nós começarmos o ano aí, ouvir falar de Jesus, que é o nosso guia, nosso mestre, né, que está sempre nos orientando, nos auxiliando e nos fortalecendo, né? Bom, a Casa de Miramês, toda palestra, segunda, quarta e domingo, tem evangelização. Então, nós estamos pedindo para trazer as crianças, os adolescentes, para que possam já buscar esse entendimento, essa aproximação com Jesus, para que cresçam ouvindo e que possam também já interagir e praticar esses ensinamentos de Jesus. E aqui na casa vai ter essa oportunidade. Então é segunda, quarta e domingo. Ok? Bom, nós já estamos então no nosso encerramento. Vamos ter o atendimento para o passe. Quem sentir a necessidade pode ficar no salão. E nós vamos fazer nossa prece inicial, nossa prece final. Vou convidar nosso irmão Val. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus e agradecemos a oportunidade recebida da noite de hoje. Obrigado, Pai, pelo estudo da noite de hoje, pelo esclarecimento que tivemos. Obrigado pela frutificação das águas, pelos livros que deixaram os nomes ali necessitando de uma prece. Obrigado, Pai, por estar nos hospitais, nos asilos, nas prisões, levando o retiro físico, mental, moral, espiritual. E todo aquele que não pôde deixar o nome do livro de prece, possa estar mentalizando o seu ente querido. Pai nosso que está no céu em toda parte, santificado seja o seu santo amado nome, e a nós o teu reino de amor e de bondade, o pão do corpo do Espírito daí todos os dias, Senhor.
Perdoa as nossas dívidas na medida que superamos perdoar os nossos ofensores. Dá-nos forças para superar as nossas adversidades. O teu poder, a tua glória, para todos sempre. Assim seja. Obrigado a todos, uma boa noite.